O negócio é o seguinte, o programa está completo hoje. Começamos falando da questão da restrição calórica, como é que a gente descobre se está tudo bem. Temos que fazer o quê? Exames laboratoriais. Convidamos hoje o patologista, Dr. Stanley Nigro. Tudo bem? Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Não precisamos de formalidade, né? Tudo aqui é o papo rola. Bem-vindo, viu? Obrigado. Você sabe que eu amei esse tema porque o que, pelo amor de Deus, como a gente cria coisa na cabeça e principalmente ligada à questão dos exames. Sim. Então, as meninas, né, a minha produção preparou aí um boom de perguntas, as mais comuns em consultório, ligadas a exames laboratoriais. Inclusive, eu vou dar um tempo agora para vocês mandarem perguntas ao vivo também, no @VocêBonitaTV. E sabe aquilo que você tava na cabeça, você falou, eu fiz os exames, aí eu fui olhar a referência, aí eu fui não sei o que lá, fiquei meio assim? Manda pergunta pra gente, que agora é o momento. Certo? Certo. E eu acho que a gente tá aqui também para educar, né? Sim, aprender a ler os exames e saber quando não ir buscar no Dr. Google. Exatamente. Esse é o grande erro da população. Tá um problema, né? Tá. Vamos colocar primeiro, então, já na tela, pra gente já começar com ela, ó. Ó que tudo. Principais perguntas de consultório. Olha lá. Beber água quebra o jejum? Não, não quebra o jejum. Tá. O que quebra o jejum é a ingesta de qualquer outro tipo de alimento ou de suco, qualquer outra mistura. Tá. A água, a gente não pode deixar que o paciente desidrate por causa de um exame laboratorial. Então ele pode, obviamente, tomar a sua água, não em excesso, obviamente, mas só para matar a sede, ele pode tranquilamente. Tá? Não tem problema. A não água tem problema. Não quebra jejum. Não quebra. Para quem tinha a recomendação de ter ali horas de jejum e até entrando nas outras questões do jejum hoje ligadas às dietas e enfim, pode ser uma estratégia. A água não quebra. Não quebra. O que é importante ressaltar é o seguinte, é que eu falei só água. Porque tem aquele paciente que pega e fala, vou tomar um cafezinho só antes de fazer o exame. Não pode. O café não pode. Não pode tomar café. Nem o café e nem café sem açúcar. Não pode tomar café, porque às vezes o café ele tem cafeína. Então, dependendo do exame laboratorial que o paciente vai colher, ele pode aumentar a adrenalina dele. E aí, aumentando a adrenalina, ativando a adrenalina, ele acaba causando alterações laboratoriais que interferem na realização da interpretação daquele quadro. É cortisol e tudo, principalmente essa parte hormonal, exatamente, né? Toda essa parte hormonal. E aí, gente, não vai adiantar porque vai estar ali um resultado que não é verdadeiro, né? Vamos para a próxima perguntinha? Mandem pra gente ao vivo. Olha lá. Medicamentos podem afetar os resultados de exames laboratoriais? Essa é ótima. O doutor vai responder pra gente. É muito comum a população, eu vou dar um exemplo muito simples de medicamento que parece que é inocente e acaba afetando. Por exemplo, a vitamina C. Jura? Então a vitamina C, que é o ácido ascórbico, o que acontece? Ela é excretada na urina também, né? E ela, quando você vai fazer um exame de urina, nós utilizamos para detecção de glicose na urina, uma enzima chamada glicose oxidase. Como a vitamina C é um antioxidante, o que acontece? Ela causa um falso negativo no exame. Então, a ingesta de mais de 500 miligramas de vitamina C por dia pode ter um efeito importante no exame laboratorial. Para chegar nessa quantidade, a pessoa somente com alimentação muito difícil. Sim. Ela está fazendo um uso ali, inclusive... É externo, geralmente E outra dificuldade nossa no laboratório é paciente que toma suplementação vitamínica que tem a biotina. A biotina é uma pedra no sapato dos laboratórios. Sério? Por quê? Porque a biotina interfere na reação, muitas vezes, para a detecção de um hormônio ou para a detecção de uma outra substância que a gente esteja pesquisando. E ela pode causar ou um aumento daquela substância ou uma diminuição. Ela interfere na reação. Sério? Então, se você vai fazer exame em algum laboratório, por gentileza, não utilize biotina. No dia? 48 horas antes, pare a biotina. 48 horas Isso. antes. A minha fórmula tem biotina. Eu acho, acaba sendo, né? A biotina tá uma coqueluche, né? Todo mundo unha, está querendo, né? Então, 48 horas antes, o ideal... não utilize biotina. Evite o uso da biotina. Que máximo saber disso, não tinha a menor ideia. Tá vendo? E a gente, né, e claro, a gente vai fazer o exame, a pessoa normalmente pergunta, o que a gente faz? A gente relata o que a gente usa.
Simples assim, Sim, se usa sim. anticoncepcional ou não, se toma, né? Se faz o uso de algum suplemento, normalmente eu tiro foto do suplemento, mostro, né? Pra pessoa, pra ela anotar todos ali, porque a gente não tem de Sim. cabeça. Mas, importante lembrar, então, que a biotina é um... Biotina os tem outros, que tranquilo. parar. Então, olha, quando a gente fala de efeito medicamentoso no exame laboratorial, a gente pode ter esse efeito medicamentoso na própria reação para detectar aquela substância que a gente está pesquisando, Tá. que a gente chama de analito em laboratório, ou a gente pode ter um efeito no organismo, tá certo? Que aumente ou diminua a substância que a gente está pesquisando. Certo. Então, existem alguns efeitos, por exemplo, medicamentosos, que são do próprio medicamento. Por exemplo, quem utiliza Capoten. O Capoten, ele em alguns pacientes pode aumentar o potássio do sangue. Mas é justamente pelo efeito do Capoten em relação ao organismo. E isso, se um paciente tiver, por exemplo, uma insuficiência renal crônica, por exemplo, ele geralmente cursa com potássios mais elevados. Então, os níveis de potássio aumentam, pioram com o Capoten. Então, o que eu indico para os pacientes? Sempre procure seu médico e pegue a orientação necessária para fazer aquele exame laboratorial, se você precisa continuar ou não aquela medicação. Entendi. Perfeito. Tá aí. Vamos para mais perguntinha, olha lá. Principais perguntas de consultório. Menstruação interfere nos exames? Olha, a menstruação é uma situação fisiológica, né? Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo. Que assim, esses exames que estão correlacionados com situações fisiológicas, o próprio médico precisa saber que interfere, né? Isso a gente aprende em medicina. Eu vou dar um exemplo. A menstruação, por exemplo, aumenta o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação espontânea. Então, o que acontece? Se a paciente está menstruada, você tem um aumento aí de 5, 10, não vezes, 10 unidades no VHS, milímetros no VHS. Isso pode causar interferência, pode dar para um médico que desconheça isso, pode dar uma falsa alteração do exame laboratorial, que na verdade faz parte da fisiologia dela. Sim. Né? O ideal é isso fazer era para ter fora. mesmo. Quando ela termina a menstruação, o VHS cai. Cai, mas o ideal é fazer fora do ciclo mesmo, né? Sim. Quando O ideal é assim, ó, o que a gente, por exemplo, encontra muito em laboratório? A paciente vai fazer um exame de urina 1. A urina 1, você faz um estudo do sedimento. Então, você pesquisa leucócito, pesquisa hemácia, e a hemácia está presente no sangue. Sim. Se a paciente está menstruada e vai colher o exame de urina e a urina contamina com a menstruação, vai dar para o médico pouco informado em relação à paciente, vai dar uma falsa hematúria. E na verdade não tem hematúria, que é a urina, que é o sangue na urina. E não, a paciente tem hematúria, ela contaminou durante a coleta. E a pessoa abre o exame antes de chegar no médico para ver se está tudo bem, aí ela já vê o sangue na urina, ela já entra em pânico e ela não liga que podia ser ou de um início de uma menstruação até no final. Que às vezes ela não faz no fluxo ali forte, mas ou antes o endométrio já pode estar, né, rompido. Muito bom. Próxima perguntinha, olha lá. Aproveitem, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. O jejum muito prolongado pode transformar os resultados do exame? Então, talvez traga alteração? Olha, traz alteração. Mas a gente, na maioria dos exames laboratoriais, a gente utiliza a famosa 12 horas de jejum, né? Tá. 12 horas de jejum. Existem alguns testes, por exemplo, a glicemia, que você não pode... A gente preconiza 12 horas, porque geralmente os outros testes são utilizados 12 horas, embora muitos laboratórios hoje em dia não estão mais recomendando o jejum. Eu ia te perguntar isso. Mas os valores de referência também sem o jejum mudaram, né? Então o médico precisa ficar atento a isso. Agora, quando o paciente, por exemplo, vai fazer uma glicemia, né? Eu preciso fazer um diagnóstico de diabetes mellitus, eu preciso de uma glicemia de jejum no paciente, o jejum tem que ser no mínimo de 8 horas. Tá. E no máximo de 14 horas. Se eu passar de 14 horas, o que acontece? O organismo pode começar a apresentar um quadro de queda de açúcar. Se ele tem queda de açúcar, ele aumenta o que a gente chama de hormônios contrarreguladores. Tá. Um exemplo de um hormônio contrarregulador é cortisol. E quando você tem aumento de cortisol, o organismo tende a aumentar novamente a glicemia. Então, o ideal é você fazer o exame laboratorial de acordo com a orientação do laboratório clínico, porque ele que sabe que exames que estão sendo solicitados. Entendi. E qual jejum ou não que é necessário. Porque às vezes a gente vai uma vez para fazer vários. Exatamente. Então, para ser para alguns que não necessite, mas sempre se tiver um que necessita, já... A grande maioria dos testes laboratoriais hoje em dia utiliza a luz para interpretação. Então, a substância que a gente está analisando
a gente utiliza um marcador que emite luz. Tá. Ou senão a luz atravessa pela que a gente chama de vial, pela cubeta de reação. E a gente, se tem muita substância, a luz atravessa pouco. Se tem pouca substância, ela vai atravessar muito. Tá. O que a falta do jejum atrapalha? Quando a gente termina de comer qualquer refeição, nós temos a formação de uma molécula chamada quilomicron, que nada mais são do que os triglicérides que são absorvidos. Tá. E esses triglicérides são moléculas grandes e acaba gerando uma opacidade da luz. Entendi. Então, se a gente está utilizando uma emissão de luz para ver o quanto da substância tem, a gente não consegue, a luz não vai atravessar. Pode, então. Então, o mínimo tem que ser 4 horas. Qualquer exame de sangue, no mínimo 4 horas de jejum para a luz atravessar. Aí vai depender se o jejum vai ser de 8 ou 14 horas para glicemia, por exemplo, ou se não precisa de jejum de 4, 5 horas, por exemplo, para fazer uma dosagem de qualquer outro tipo de... Agora, hemograma. Para hemograma... Então, hemograma também existe a presença do quilomicron quando você termina uma refeição. Esse quilomicron, ele fica rodando, geralmente, na maioria dos pacientes, até 2 horas, 3 horas. Né? A gente solicita 4 horas de jejum. No hemograma, a partícula de quilomicron, né, os triglicérides, acabam afetando a dosagem de hemoglobina e dá uma falsa hemoglobina. Existe um aumento dessa hemoglobina. Tá. Mas eu pergunto para você, eu pego um paciente num pronto-socorro que acabou de sofrer um acidente na serra. Vou pedir um hemograma ao paciente. Eu não vou deixar de pedir, porque ele acabou de sair de um restaurante e sofreu um acidente. Claro. Concorda? Então a gente tem que ter bom senso. A gente tem que solicitar esse tipo de exame, sabendo que possa ter essa interferência, mas vai ter uma noção, mais ou menos, de quanto que está a hemoglobina dele. Vai ter uma noção. Tá? Perfeito. E é claro, né? A gente vai comparando também com exames anteriores. Exatamente. Vamos colocar na tela a próxima perguntinha? Olha lá. A alimentação, então, pode afetar a análise das amostras de sangue? De volta com o nosso Você Bonita. A gente vai colocar perguntinhas do público daqui a pouquinho. Hoje recebendo o patologista Stanley Nigro, falando das dúvidas mais comuns sobre exames laboratoriais. E deixamos uma pergunta interessante, que é da questão da alimentação, se pode afetar a análise de amostras aí de sangue. Então, vou te dar um exemplo, doutor. Pessoa ama um docinho, come um doce todo dia, mais de uma vez, enfim, tem o hábito de comer sobremesa no almoço, no jantar. E aí, faltando uns diazinhos para o exame, a pessoa para de comer, né? Para ver se isso pode ajudar ali no resultado. Afeta? Como é que é essa questão da frequência? O que acontece é o seguinte, toda vez que o organismo, ele se acostuma com o que você come. Então você vai ter uma secreção hormonal, por exemplo, uma secreção de insulina, de acordo com a demanda de glicose que você está tendo. De todos os dias. Exatamente. E não só para isso, para a glicose. Você pegar, por exemplo, o metabolismo do colesterol, aquele indivíduo que sempre vai na churrascaria toda hora e come o tempo todo, isso aí também o organismo está acostumado a fazer uma depuração daquele colesterol e fazer o metabolismo correto para aquele indivíduo. Se eu pego um organismo que já está acostumado com aquela secreção hormonal, e a secreção hormonal geralmente está ajustada de acordo com o seu ritmo circadiano. O que é isso? De acordo com o horário do dia, né? Tá. Eu vou dar um exemplo. Você sempre come ao meio-dia. Se você não comer ao meio-dia, o seu estômago já está produzindo ácido clorídrico, porque ele já sabe que você vai comer ao meio-dia. Entendi. Por isso que, vou dar um exemplo, por isso que o indivíduo que, por exemplo, tem uma gastrite ou ele tem uma úlcera, ele precisa comer de 3 em 3 horas, justamente para preencher e não fazer uma refeição, pular a refeição. Porque se ele pula a refeição, o ácido clorídrico está lá, lesando. A mucosa do estômago. Entendi. E aí ele vai ter uma piora do quadro. Para exame laboratório é exatamente igual. Então, se você, por exemplo, vai dosar o seu colesterol, não adianta o paciente ficar, eu vou dosar colesterol, vou ficar comendo só alface uma semana antes. Não, faça a sua dieta habitual. Agora, o que eu acho interessante em relação à dieta habitual? Sempre tem o sábado, domingo, e o indivíduo gosta de tomar álcool às vezes, né? Aquela cerveja ou aquela caipirinha. O álcool interfere na dosagem de triglicéridos. Qualquer bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Então, por favor, evitem no final de semana que antecede o exame beber álcool.
Na verdade, o álcool precisa ser 48 horas antes, você já tem que estar parando. Ele aumenta ele altera, não, ele altera o triglicérides. Ele causa distorção na análise do triglicérides. Então, e outra coisa, o paciente que está apresentando, que vai numa churrascaria no final de semana, ele teve uma ingesta maior de alimento do que o normal, né? Se a gente for observar fisiologicamente, quando você vai a uma churrascaria, você não come só para matar sua fome, né? Você come pela gula. Sim. Você olha aquele espeto, né? Aquele espeto tá lindo e você fala, pode cortar, pode cortar, não é verdade? Mais um pedaço. Se você for olhar do ponto de vista metabólico, no segundo pedacinho você já está satisfeito. É verdade. Né? Ainda mais com os acompanhamentos. Exatamente. E aí esse paciente vai fazer exame laboratorial na segunda-feira. Entendi. Então ele teve uma alteração total da ingesta de alimento dele e eu não vou ter um parâmetro bom para fazer essa análise. Perfeito. Né? Tá aí, tem que ter esse bom senso também. Eu vou colocar mais uma que essa é muito boa. Dá tempo, olha lá. Existe algum impedimento para coletar, então, sangue, caso o paciente apresente gripe, resfriado ou febre? Essa é maravilhosa. É maravilhosa, mas eu vou falar também uma resposta maravilhosa. Se eu fosse depender disso, o hospital não colhia sangue nunca. Aqui tá todo mundo. Tá todo mundo com febre. Existem alguns exames, por exemplo, que a gente chama de... Isso é hospitalar, tá? A hemocultura, por exemplo, a cultura do sangue. Para a gente tentar detectar alguma bactéria no sangue, que se nós coletarmos na febre, o paciente ele pode ter uma diminuição da chance, o laboratório tem uma diminuição da chance de isolar aquela bactéria. Por quê? Porque a febre, ela nada mais é do que uma reação do organismo à liberação de uma substância chamada interleucina. E as interleucinas, elas aumentam a atividade das células de defesa, que são os neutrófilos, para fagocitar a bactéria. Entendi. Então, o que eu, nas hemoculturas, por exemplo, eu evito o pico febril. Quando o paciente está começando a febre, é que eu vou fazer a coleta. O pico febril eu não posso. Então, eu preciso fazer uma curva térmica desse paciente e, quando ele estiver começando a febre, eu colho. Por isso que no pronto-socorro, às vezes a gente passa pela triagem e muitas vezes tem aí a medição até da temperatura. Sim. Também está ligado a isso. Sim. Olha que questão importante agora, o fato da pessoa estar com uma gripinha, tá espirrando, um resfriado e tal, não tem problema. Sim, a mensuração da temperatura na entrada do pronto-socorro é justamente para ver se o paciente precisa tomar um antitérmico, né? Não necessariamente o médico vai colher uma hemocultura. A gente colhe a hemocultura quando a gente tem realmente uma doença importante e sistêmica que eu preciso pegar e isolar o agente infeccioso. Tá. Mas, de qualquer forma, é aí algo para se prevenir e já deixar anotado certinho a hora que o paciente chega no pronto-socorro. Dá tempo de colocar uma pergunta do público, certo? Vamos lá, então, Glaucia. Vamos lá, vamos colocar, porque muitas chegaram, hein? Ariadne, um beijo para você. Temos 1 minuto, doutor. Os remédios de diabetes da minha mãe poderão afetar exame de colonoscopia que minha mãe vai fazer? Não. Não? Não. Pode dar o remédio de diabetes normalmente. E tá tudo certo. Doutor, não tem dia melhor da semana para fazer exame? Não tem nada disso? Olha, tem? Boa pergunta Ai, sua, meu Deus, não né? acredito. Se eu fosse colher exame laboratorial, eu não escolheria segunda-feira. Tá. Porque, a não ser que eu não tivesse participado de um churrasco no domingo, né? E no sábado de caipirinha, eu não escolheria na segunda, né? Então, eu acho assim, vai depender do que você comeu. Geralmente, terça, quarta, você comeu bastante. Ali no meio da rotina, acaba sendo mais justo, mais certo, mais o que realmente você faz durante a semana, né? Doutor, adorei, tá mais que convidado a voltar. Que aula, hein, gente? Muito bom aprender mais. Eu vou fazer um agradecimento ao Lavoisier, lavoisier.com.br. Nos vemos às 10h30 com Mais Você Bonita. Entra lá no Insta pra me seguir, @carol_minhoto. Até a próxima, doutor. Até amanhã, gente. Beijo, beijo. Obrigado. Muito bom. Gostou? Adorei.